Olá, estou aqui para nesse vídeo tratar com vocês sobre o seguinte tema: Deus e o aconselhamento bíblico. Nós temos refletido um pouco sobre a prática do aconselhamento bíblico e hoje eu queria pensar com vocês sobre um tema fundamental para o aconselhamento bíblico, que é a pessoa de Deus. O aconselhamento bíblico ele é um aconselhamento de natureza teológica, de natureza espiritual, e Deus é o seu fundamento. O aconselhamento bíblico, diferentemente de outras terapias humanistas, ele começa com Deus, ele não começa com o homem. Mas também ele não termina com o homem, ele termina com Deus. Em outras palavras, o aconselhamento bíblico parte de Deus e termina com Deus. O objetivo é a glória de Deus. Deus é o seu ponto de partida. Isso diferencia esse tipo de aconselhamento de outras propostas de terapias seculares, humanistas aí fora, cujo objetivo é apenas as pessoas se tornarem uma melhor versão de si mesmas. No aconselhamento bíblico, o alvo é nós sermos imitadores de Cristo. É nós sermos parecidos com o Deus que encarnou, que é Jesus Cristo. Então, Deus é o ponto de partida. E lá em Isaías capítulo 9, Isaías nos apresenta um conselheiro por excelência, um maravilhoso conselheiro. Ele diz, no capítulo 9 do seu livro, no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha as características desse menino, que aponta para Jesus, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus, ele é um maravilhoso conselheiro, um conselheiro por excelência. Vejam na Escritura, desde quando o pecado entrou na humanidade até a conclusão da narrativa bíblica, Deus aconselhando pessoas, Deus fazendo perguntas, Deus orientando. Isso é aconselhar à luz da palavra de Deus. Então, Deus é um conselheiro por excelência, um conselheiro muito sábio, amoroso, gracioso, mas também confrontador. Um aspecto muito importante para a prática do aconselhamento é quem Deus é, o caráter de Deus como base para o aconselhamento. Porque o caráter de Deus pode servir como fonte de consolo, de conhecimento e também de encorajamento. Saber quem Deus é. Deus, ele é santo, ele é trino, ele é amoroso, ele é justo, ele é bom, ele é eterno. Essas verdades não são apenas verdades para se discutir numa sala de teologia, num debate, mas principalmente isso é para ser aplicado ao coração do crente, para que ele possa lidar com os desafios, os dilemas, as suas dúvidas, os seus medos e inquietações. Me chama a atenção, e se você puder ler essa passagem, Isaías no capítulo 6, né? Quando Isaías tem uma visão do Deus glorificado, majestoso, Deus que é santo. Após essa visão, Isaías olha para ele mesmo e diz assim: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas cujos lábios são impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Isaías, ao se deparar com Deus, com a santidade de Deus, ele enxerga a sua real condição. Você só pode conhecer a você mesmo se você olhar para Deus. O conhecimento de Deus é a base para o nosso próprio conhecimento. Então, por isso que o aconselhamento bíblico, como eu disse, ele é teológico. Ele tem como fundamento Deus. Ele parte de Deus e ele termina também em Deus. Deus é a razão de nós aconselharmos biblicamente. E meditar sobre o caráter de Deus, quem Deus é, meditar sobre as obras de Deus na criação, na salvação, na providência, tudo isso traz consolo. O nosso grande desafio no aconselhamento bíblico é dar a perspectiva de Deus para quem nós estamos aconselhando, diante das tragédias, do luto, da perda. Mostrar que Deus é soberano é fundamental. Como alguém disse, praticamente em todos os encontros, em todas as conversas de aconselhamento bíblico, um tema muito recorrente é que Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge e escapa ao seu controle. Mesmo as tragédias humanas, as perdas, o sofrimento, a dor. Nada disso está fora do controle de Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, né? Ele vai nos dizer que Deus age em todas as coisas para que tudo contribua para o nosso bem. E qual é o bem ali? O bem ali não é o final feliz. O bem ali é ser parecido com Jesus. Então, até coisas que eu não entendo, que eu não espero, coisas desconfortáveis,
podem ser usadas por Deus para transformar o meu coração, me transformar à imagem de Jesus. Ao pensar sobre Deus, eu tenho que pensar também sobre sua palavra, porque Deus ele fala e ele age através de sua palavra. A palavra de Deus é inspirada, ela é suficiente, ela é poderosa, ela é um reflexo de quem Deus é. E ela é uma ferramenta muito útil na transformação de pessoas. O aconselhamento bíblico ele visa a transformação, a semelhança à imagem do Deus Filho de Jesus Cristo. Então, nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que é através dela que Deus promove as mudanças necessárias, que eu posso viver uma vida que agrada ao Senhor e que eu posso lidar e superar os problemas que tenho enfrentado. E o alvo final do aconselhamento bíblico não é apenas o bem-estar humano, mas é a glória de Deus. Mas é interessante porque a partir do momento que Deus ele é glorificado, nisso está a nossa alegria. É interessante que a glória de Deus e o nosso bem, o bem do seu povo, andam de mãos dadas. Deus não sacrifica a sua glória em detrimento do bem do seu povo, nem sacrifica o bem do seu povo em detrimento de sua glória. Essas duas coisas andam juntas. Então, a nossa alegria deve estar em Deus. O conselheiro, eu costumo dizer, é aquele que vai proporcionar, criar o ambiente e as condições para que o aconselhado, aquele que vai receber o conselho, que procura ajuda, se encontre com Deus, com a palavra de Deus. Então, aconselhamento bíblico é um discipulado, é uma caminhada de amor, de graça. É você se relacionar com alguém, é você ouvir alguém que está sofrendo com dúvidas, talvez lutando contra o pecado, contra alguma notícia difícil, e poder dar a perspectiva de Deus. Como é que Deus encara, como é que Deus enxerga, como é que Deus pode nos ajudar a superar essas dificuldades. Então, e temos que pensar também que o aconselhamento bíblico, ele tem como fundamento a doutrina da Trindade. A doutrina mais fundamental que existe é a que Deus, em essência, ele é trino. Deus, ele é um e ele é três. É um só Deus em relação à sua natureza, à sua essência, mas em relação à sua personalidade, ele é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E pense como esses três agentes da Trindade agem na prática do aconselhamento. Deus é o fundamento, é a base do aconselhamento. O Espírito Santo é o modelo ideal de Deus para nós nos tornarmos. O Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo, ele é aquele que vai moldar a nossa vida, que vai fazer com que possamos alcançar esse objetivo que é glorificar a Deus à medida que nos parecemos com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agem nessa dinâmica poderosa e graciosa para nos tornar mais parecidos com Jesus e Deus ser glorificado. Aconselhamento bíblico é algo muito prático, é algo muito útil. Ele tem Deus como fundamento, não o homem. As outras terapias têm como fundamento o próprio homem. Elas partem do homem para o homem. O aconselhamento bíblico parte de Deus para Deus. Em todo o processo do aconselhamento, Deus quer ser glorificado. Não perca isso de vista. Deixe isso bem claro para a pessoa que você está aconselhando. O alvo, o objetivo do aconselhamento é a glória de Deus. É Deus ser servido, adorado, é Deus ser amado. Ainda que o problema talvez não seja necessariamente resolvido. Mas embora o problema não seja resolvido, você vai dar a perspectiva de Deus à pessoa. Ela vai aprender a conviver com aquele problema. Ela vai aprender a como glorificar e servir a Deus. Assim como Daniel na Babilônia, como Esté na Pérsia, como José no Egito, como Jesus no deserto, é possível viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida corondel, diante da face de Deus. E o aconselhamento bíblico ele acontece diante de Deus, para a glória de Deus. Eu queria terminar esse vídeo lendo uma das passagens mais brilhantes da Escritura que você conhece, que está em Romanos capítulo 11. Os últimos versículos desse capítulo, depois de ter falado de doutrinas importantes, o apóstolo Paulo, que não entendia talvez tudo, ele disse assim em Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém aconselhou a Deus, ninguém humano, né? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser instituído? Porque dele, aqui para Deus, né? Porque dele é de Deus e por meio dele. E para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O aconselhamento bíblico é uma ferramenta de Deus ser glorificado. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz de Cristo.